Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os processadores AMD Ryzen 5000 para desktop. Eu vou analisar algumas especificações de cada um deles para conseguirmos entender a diferença entre essas CPUs e também fazer uma rápida pesquisa de preço para ver qual é o menor valor que eu vou conseguir encontrar. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a entender um pouco mais sobre esses processadores e também a encontrar o melhor custo-benefício. Então fica ligado para não perder nada dessa análise de informática. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Só na geração AMD Ryzen 5000 existem 10 opções diferentes de processadores, o que pode confundir muito na hora de escolher um deles para compor um setup. E por conta disso, muitas pessoas acabam baseando suas pesquisas no preço. Além disso, existem algumas versões com gráficos integrados, mas a maioria deles necessita de uma placa de vídeo para conseguir utilizar um monitor. Mas pelo menos é possível entender para qual público cada CPU foi pensada, usando como referência a família desses processadores, que na geração 5000 são os Ryzen 5, 7 e 9. Eu vou colocar aqui na tela cada modelo para vocês poderem acompanhar o raciocínio. Os Ryzen 5 são modelos intermediários mais voltados para o custo-benefício, já que trazem um bom desempenho tanto para multitarefas quanto para jogos, principalmente quando trabalham em conjunto com uma boa GPU. Aqui são 4 modelos diferentes: o 5600G, que é o que eu tenho e que possui gráfico integrado, o 5500, 5600 e 5600X, todos contando com 6 núcleos e 12 threads. Tem os Ryzen 7, que são CPUs de alta performance e que contam com 8 núcleos e 16 threads. Eles são excelentes para utilizar com programas e jogos mais pesados e também possuem 4 modelos, que são o 5700G com gráfico integrado, 5700X, 5800X e 5800X 3D, que é considerado o melhor CPU dessa geração para jogos. E por último, os Ryzen 9, que são as CPUs mais potentes dessa geração. Elas são ideais para trabalhar com softwares que existem alto desempenho em multitarefas. Aqui são 2 modelos: o 5900X, que possui 12 núcleos e 24 threads, e o 5950X, que conta com incríveis 16 núcleos e 32 threads. Então, agora nós vamos ver as especificações deles, além da quantidade de núcleos que eu já falei. Mas primeiro, se você estiver gostando desse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Geek de Fibra. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial, informática e informações que podem te agregar muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. E para você que já é inscrito e me acompanha, meu muito obrigado. Agora eu vou entrar aqui no site da AMD para a gente poder ver as especificações de cada um dos modelos que eu falei agora há pouco. São 10 modelos diferentes nessa geração. E aqui tem um pequeno resumo de cada um deles, mostrando a quantidade de núcleos físicos, a quantidade de threads, a velocidade de clock básico e também do clock burst, que é a frequência máxima de trabalho que ele consegue trabalhar. E aqui do lado também tem as informações de gráficos integrados, basicamente a quantidade de núcleos de cada um dos processadores, e o TDP, que como eu já falei em outro vídeo, é a quantidade de energia que ele vai utilizar quando estiver na sua frequência máxima de trabalho. E aqui, se a gente clicar no nome de cada um deles, a gente tem um link que vai direcionar para uma outra página com as especificações mais a fundo desses processadores. Para poder agilizar um pouco, eu vou pegar e vou fazer já diretamente um comparativo entre o Ryzen 5 5600G e o 7 5700G, porque eles são os únicos que possuem gráficos integrados. Então vai ser mais interessante e mais dinâmico a gente fazer dessa forma. Então eu já vou clicar aqui para poder abrir uma guia para cada um deles. Vamos lá. O Ryzen 5 e 5600G ele conta com 6 núcleos e 12 threads, enquanto o Ryzen 7 5700G conta com 8 núcleos e 16 threads. O clock básico de trabalho do 5600G é de 3,9 GHz e o clock burst de 4,4 GHz, enquanto do 5700G o básico é de 3,8 GHz e o clock burst de 3,6 GHz. Eles são bem parecidos nessa questão. Aqui a gente verifica uma questão muito importante para que a gente possa comparar cada modelo, que é a memória cache. O L2 do 5600G é de 3 MB, enquanto do 5700G de 4 MB. E a memória cache L3 de 16 MB nos dois. Os dois têm o mesmo TDP e também trabalham com a temperatura máxima igual. Quando a gente desce um pouco mais para a conectividade, a gente verifica que os dois também só conseguem se comunicar com o PCI Express 3.0. Os dois trabalham com DDR4 e com 2 canais de memória, ou seja, Dual Channel. E a frequência máxima que ele suporta nas memórias RAM é de 3.200 MHz. Já os gráficos integrados, o 5600G tem 7 núcleos e trabalha numa frequência de 1900 MHz.
enquanto o 5700G tem 8 núcleos e trabalha numa frequência de 2000 MHz. Então essas são as especificações dos únicos processadores que possuem gráficos integrados da geração 5000. Como vocês podem ver, a diferença não é muita, mas quando a gente coloca a quantidade de núcleos, a gente consegue sim ter um desempenho melhor no Ryzen 7 5700G. Agora a gente vai fazer uma rápida pesquisa de preço de cada um desses processadores. Aqui no link que o próprio site disponibiliza, ele dá duas opções, no site do Pichau e do Terabyte. Só que como vocês podem ver aqui, está R$ 899 no site do Pichau. Vamos abrir e ver se de fato reflete esse valor. Então, aqui estava falando R$ 899 e aqui está falando que o menor valor com pagamento à vista está em R$ 999. Não é um valor ruim, é um valor muito bom para esse processador, o Ryzen 5 5600G, ele já tem gráficos integrados, então ele dispensa a necessidade de uma placa de vídeo, então é um ótimo valor sim para se comprar esse produto em sites nacionais. E o 5700G, ele só dá a opção aqui no site do Pichau. Então quando a gente clica, aqui ele está falando R$ 1.499, e aqui no site do Pichau, o valor está em R$ 1.399, mais barato do que está escrito no site da própria AMD. E esse é um excelente valor para esse processador. Então se você for fazer a compra de qualquer um desses processadores, e aqui inclusive no site ele vem já com a Cooler Box, vale muito a pena você avaliar e levar em consideração sim o site da Pichau. Principalmente porque é um site nacional e isso permite com que você receba esse processador em um prazo muito curto. Diferente se você comprar em outros sites como o AliExpress, por exemplo, que você pode ter que esperar 30 dias para poder receber o processador. Se for como o meu, que eu comprei no site da Amazon, ele deve demorar em torno de uma semana para ser entregue. Então agora vamos voltar para a tela inicial da AMD. Agora eu vou abrir aqui as especificações de todos os outros processadores Ryzen 5. Aqui já está aberta a tela de todos eles, vou descer até as especificações. Aqui mais uma vez a gente consegue visualizar que todos eles têm 6 núcleos e 12 threads, e não contam com gráfico integrado. Nessa geração, todos os processadores com gráfico integrado têm um G no final, e aqui nenhum deles tem. O clock básico de trabalho do 5500 é de 3,6 GHz, do 5600 3,5 GHz, e do 5600X é o maior deles, 3,7 GHz. E o clock burst do 5500 é de 4,2 GHz, do 5600 4,4 GHz e do 5600X 4,6 GHz. Toda vez que um processador Ryzen tem um X no final, significa que ele de fato tem um plus, ele é um pouco mais potente que os outros. E isso se reflete aqui diretamente nas informações. Aqui o cache L2 de 3 MB em todos eles, e no L3, no 5500, é de 16 MB, igual no 5600G. Já no 5600 e no 5600X é de 32 MB. E como eu disse, isso é muito bom e vai evoluindo de acordo com o nível de processadores, o que determina que o Ryzen 5500 é um pouco inferior a esses outros dois processadores. Quando a gente desce um pouco mais aqui, nós verificamos que o TDP de todos eles é de 65 watts e a temperatura máxima de trabalho do 5500 e do 5600 é de 90 graus Celsius. Já o 5600X é de 95 graus Celsius, igual aos outros processadores que eu falei anteriormente. Aqui na conectividade a gente já consegue ver uma diferença entre eles e também entre os outros processadores com gráficos integrados. O 5500 ele repete a mesma conectividade, que é PCI Express 3.0, enquanto o 5600 e o 5600X suportam PCI Express 4.0. Todos eles trabalham com DDR4, todos eles trabalham com 2 canais de memória RAM, e de acordo com o site, todos eles suportam uma memória RAM com frequência de até 3.200 MHz. Então essa é a diferença de todos os outros processadores Ryzen 5 que não possuem gráfico integrado. Agora nós vamos dar uma olhada no preço deles. Aqui no site da AMD não tem nenhuma sugestão de preço para o 5500 nem para o 5600, mas para o 5600X tem. Mais uma vez ele dá como referência o site da Pichau e agora também o site da Kabum. Vamos ver no site da Pichau, já que a gente comparou os outros nesse site. Aqui no site da AMD fala que ele está custando R$ 1.299. E quando a gente entra no site da Pichau, à vista ele está custando R$ 1.119. Eu vou abrir mais algumas guias aqui no site da Pichau para que a gente possa também comparar os outros modelos que a gente está na tela. Então aqui está o comparativo direto de cada um desses processadores. O Ryzen 5 5500 está custando no pagamento à vista R$ 589, R$ 590. Já o Ryzen 5 5600 está custando no pagamento à vista R$ 899. É uma diferença de R$ 310 entre um e outro. E como eu falei, o 5600X está custando R$ 1.119.
É uma diferença pequena de R$ 220 entre o 5600X para o 5600. Então, se você levar em consideração aqui no site da Pichau, todos eles estão com um preço muito bom. Óbvio que o 5500 para o 5600X é um salto muito alto, é quase o dobro da diferença de preço, mas aí cabe a você avaliar qual é o kit que se enquadra melhor com cada um desses processadores. Mas se você de fato levar em consideração o preço de cada um deles, mesmo o 5500 sendo o processador com menor desempenho entre eles, ele está com um preço muito mais acessível e ainda assim vai disponibilizar um desempenho bem parecido com os outros processadores. Levando em consideração que a única coisa que ele não tem que os outros têm é a compatibilidade com o PCI Express 4.0 e ele também tem uma memória cache um pouco inferior, que se compara ao 5600G. Mas como o 5600G tem gráfico integrado, se você tiver que botar uma placa de vídeo aqui junto com esse processador, provavelmente você vai ter um custo um pouco maior. Só que você vai ter uma placa de vídeo, que de fato é uma opção muito boa. Então vamos voltar para a tela inicial da AMD. Agora nós vamos ver os outros processadores Ryzen 7. Aqui então eu já abri o Ryzen 7 5700X, 5800X e o 5800X 3D. Vamos para ter as especificações deles. Todos eles, como eu falei, contam com 8 núcleos e 16 threads, não possuem gráficos integrados. O 5700X tem o clock básico de 3.4 GHz, o 5800X tem o clock básico de 3,8 GHz e o 5800X 3D tem o clock básico de 3,4 GHz, igual o 5700X. Só que o 5700X tem o clock burst de 4.6 GHz, o 5800X 4.7 GHz e o 5800X 3D 4.5 GHz. Quando a gente verifica o cache L2, são 4 MB em todos eles. Só que no cache L3, o 5700X e o 5800X têm 32 MB, enquanto o 5800X 3D possui 96 MB, ou seja, isso interfere diretamente na quantidade de informações que ele consegue armazenar diretamente no processador para conseguir fazer uma leitura muito mais ágil. O TDP do 5700X é de 65 watts, enquanto do 5800X e do 5800X 3D é de 105 watts, ou seja, ele consome muito mais energia quando ele estiver no pico de desempenho. Todos eles têm uma temperatura máxima suportada de 90 graus Celsius, e quanto à conectividade, todos eles são compatíveis com PCI Express 4.0, trabalham com memórias RAM DDR4 e possuem 2 canais de memória, todos eles são Dual Channel. E ele suporta memórias RAM com frequência de trabalho de até 3.200 MHz também, levando em consideração o que está escrito no site. Mas se for feito overclock, você provavelmente vai conseguir elevar essa frequência de trabalho das memórias RAM. E agora nós vamos ver o preço de cada um deles. Vamos verificar qual o site. Pichau, mais uma vez. Aqui no site da AMD fala que o 5800X está R$ 1.750. Mas quando a gente entra no site da Pichau, é exatamente esse preço. E o 5800X 3D está informando que ele está em R$ 2.900 aqui no site da AMD. E no site da Pichau a diferença é absurda, está em R$ 1.999. Deixa eu abrir o link da Pichau aqui para também procurar o 5700X. E o 5700X eu consegui encontrar por R$ 1.199 com pagamento à vista, o que é um excelente preço para esse processador. Você consegue pagar muito menos por um processador sem o gráfico integrado, porque como vocês viram, com o gráfico integrado era um pouco mais caro. Levando em consideração que se não for com gráfico integrado, tem que ter uma placa de vídeo. Então se você já tiver uma placa de vídeo, esse aqui é bem mais jogo. E se você comparar entre um e outro, a diferença de preço do 5700X para o 5800X está em torno de R$ 550, enquanto a diferença de preço do 5800X para o 5800X 3D está em R$ 150. Então, se for possível fazer o pagamento à vista, dá para perceber que talvez seja muito mais vantagem pegar o 5800X 3D, principalmente porque, como eu disse, ele é considerado o melhor processador para jogos atualmente nessa geração. E todos eles têm um desempenho muito equivalente, então tudo depende, como eu disse, da sua necessidade. O 5800X 3D é um processador caro, não é barato pagar R$ 2.000 num processador de computador somente nessa peça, levando em consideração que por esse preço você compra um computador básico hoje em dia. Mas com certeza ele entrega muito no que ele promete. Então, se o seu objetivo for jogos, ele é o ideal. Levando em consideração que se você botar um 5700X pagando R$ 1.200, os R$ 800 de diferença talvez dê para comprar uma placa de vídeo básica. Então tem que se levar em consideração esse ponto, mas depende muito do que você quiser e do seu objetivo. Vamos voltar agora para a tela inicial da AMD e ver os últimos processadores, que são os Ryzen 9.
Eu vou clicar neles aqui e abrir nas janelas separadas para também fazer um comparativo como eu fiz nos outros. Então eu abri aqui as duas janelas, que no caso o Ryzen 9 só tem duas opções de processadores. Então aqui a gente consegue ver a principal diferença desses processadores, que é a quantidade de núcleos físicos e de threads. O Ryzen 9 5900X ele tem 12 núcleos físicos, enquanto o Ryzen 9 5950X tem 16 núcleos físicos. São 4 núcleos a mais nesse processador. E, obviamente, ele dobra os threads referente aos núcleos físicos. O 5900X tem 24 threads e o 5950X tem 32 threads. Isso é muita coisa e, como eu disse, para você trabalhar com multitarefas, o 5950X é excepcional. Só que para isso ele também precisa de mais energia, então não é qualquer placa-mãe que vai conseguir disponibilizar a energia que ele vai precisar. O clock básico de trabalho do 5900X é de 3,7 GHz, enquanto o clock básico de trabalho do 5950X é de 3,4 GHz. E o clock burst do 5900 é de 4,8 e o clock burst do 5950 é de 4,9. São muito equivalentes, mas quando a gente compara que o 5950X tem mais núcleos, isso aqui vai se multiplicando pela quantidade extra de núcleos que ele tem. A cache L2 do 5900X é de 6 MB, enquanto do 5950 de 8 MB. E a cache L3 dos dois é igual. Eles possuem um TDP de 105 watts, o que significa que eles consomem bastante energia. E como eu disse, a placa-mãe tem que estar preparada para fornecer essa energia e também o ideal é ter uma fonte um pouco mais potente, que não seja menor que 650 watts. Aqui os dois informam que são socket M4, como todos os outros, e a temperatura máxima suportada também pelos dois é de 90 graus Celsius. Aqui na conectividade, os dois são idênticos. Eles são compatíveis com PCI Express 4.0, utilizam memórias RAM DDR4 e também memória RAM com frequência de 3.200 MHz. Mas da mesma forma que eu falei nos anteriores, esses processadores aqui aguentam overclock e por conta disso você também pode fazer um overclock das memórias RAM. Se a memória RAM suportar, provavelmente esses processadores aqui conseguem chegar a 4.000 MHz de frequência de trabalho das memórias RAM. E agora nós vamos ver os preços desses processadores. Vamos ver quais sites ele indica. E aqui ele informa que tem o Pichau e o Terabyte. Como a gente comparou tudo até agora no site do Pichau, vamos no Pichau para poder dar uma olhada. Aqui no site da AMD, o 5900X está custando R$ 2.500 e no site do Pichau também R$ 2.500. E o 5950X aqui no site da AMD está R$ 3.500 e no site do Pichau também está nesse preço. Então, são processadores de alto desempenho, são processadores topo de linha dessa geração, são sim processadores muito caros, e são processadores que necessitam de um pouco mais de atenção do que os outros. Então esses processadores provavelmente nunca vão ser o gargalo de qualquer GPU que tem hoje em dia no mercado. Então se você quiser e puder, já pode comprar a melhor placa de vídeo que tem disponível, que eles vão suportar. E aqui, como eu consegui mostrar para vocês, todos eles têm um ótimo desempenho, mas também o preço deles vai aumentando de acordo com que a gente vai evoluindo a capacidade e o desempenho do processador. Se você for colocar na ponta do lápis, como eu já disse, o melhor processador desses para jogos é o Ryzen 7 5800X 3D. E o melhor processador para você trabalhar por conta do multitarefas é o mais caro deles, é o Ryzen 9 5950X. Mas o melhor custo-benefício entre todos esses processadores para você poder jogar é um Ryzen 5, para você poder equipar junto com uma placa de vídeo RTX 3060. Mas se você quiser utilizar para trabalho, quanto mais núcleos, melhor. Então se você só tiver um Ryzen 5 como eu possuo, você vai conseguir desempenhar bem o trabalho, porque eu consigo sim desempenhar bem meu trabalho. Agora, de acordo com o que você for escalonando, você for aumentando para o Ryzen 7 ou Ryzen 9, aí sim ele vai responder cada vez melhor. E como vocês puderam ver, todas as CPUs Ryzen da geração 5000 possuem ótimas especificações, e com toda essa variedade conseguem atender a vários públicos diferentes. É claro que nenhum deles é muito barato, mas como eu falei, a CPU mais básica dessa geração já é para um público mais intermediário, e isso já justifica o preço cobrado por alguns deles. Por isso é importante avaliar muito bem qual a real necessidade antes de montar um computador ou fazer o upgrade de CPU. Porque, como eu sempre digo, o planejamento é primordial para tudo que almejamos realizar na nossa vida. E não seria diferente nesse momento, concordam? Agora eu quero saber se você já tem alguma dessas CPUs e qual a sua experiência com ela. E também se você tem alguma delas como objetivo para o futuro. E me segue lá no Instagram, @geekdefibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal e também falo sobre tecnologia, automação residencial, informática, filmes e séries que todo geek de fibra gosta. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a geração de processadores Ryzen 5000. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.